E aí, tudo bem? Bom, olha só, daqui pra frente a gente vai ter uma série de vídeos que vão ser voltados para você, pai, que não aguenta mais ficar nessa zona média de pais que fazem a mesma coisa ou que são aqueles que acreditam que o modelo tradicional é o que funciona. Eu tô aqui para te ajudar a desmistificar todas essas dúvidas que você tenha e te fazer exatamente o melhor pai que o seu filho merece ter. Fechado? Então fica comigo, vai ser uma jornada incrível. Hoje nós iremos falar sobre a memória. Já ouviu falar sobre a memória de uma criança? Você já conseguiu estudar? Alguém já te disse a importância que ela tem? Não? Mas fica aqui comigo que hoje você vai sair um expert no assunto. Legal? Quem aí já sorriu lembrando de momentos incríveis com seu pequeno? Sabe aqueles instantes que deveriam durar para sempre? Pois é, hoje vamos mergulhar num assunto que é muito importante e todo pai deveria saber. Sabe o que é? Não? Bom, hoje eu quero falar para você sobre a memória da criança. Mas que tipo de memória? Aquela que você deveria plantar na vida do seu filho ainda hoje. E sabe por quê? Porque o tempo passa, o seu filho cresce, muitas vezes nem percebemos, mas a partir de hoje você não vai mais fazer parte dessa geração de pais que tem certeza que já sabem de tudo. A verdade é que controlar o tempo não é uma opção. Além disso, manter as lembranças vivas no subconsciente dessa criança pode não parecer algo complexo, mas demanda muita atenção dos pais e hoje você vai aprender na prática como registrar memórias com intencionalidade. Tá comigo? Tem muita gente que pergunta pra mim por que eu sou tão interessado nesse assunto da memória. Mas antes de te responder, eu queria saber de você. Qual é o significado das memórias que você tem hoje da sua infância? Elas remetem ou impactaram a sua vida de alguma forma? Esse tipo de reflexão que a gente precisa fazer sempre, porque só dessa forma que vai ser possível aplicar o que eu vou te ensinar. Só para compartilhar um pouco com você as memórias afetivas e como elas impactam a vida da minha filha Manuela. Eu tenho o costume de criar histórias que são muito legais e tudo que eu conto para ela, eu crio algum tipo de história. Desde uma luta que eu tive com piratas para conseguir comprar alguma coisa no mercado, ou mesmo como conseguir tirar dinheiro do caixa eletrônico que duendes eram os guardiões. Veja, a questão não é sobre mentir, mas marcar lembranças que geram gatilhos na mente das crianças. Ou seja, é um tipo de ferramenta que você pode fazer e pode te ajudar muito, se usado de uma forma certa. Bom, deixa eu parar de contar histórias e ir direto ao ponto aqui com você. Mas antes de ir direto ao ponto, eu preciso explicar algumas teorias, mas de forma bem didática e prática, eu prometo, isso vai te ajudar. Mas você precisa estudar um pouco. Você está falando de crianças e de filhos, então hoje você vai sair daqui um curioso ou mais interessado no assunto. Pensa comigo, a memória são como as cores de um quadro pintado. No começo, ele não passa de um simples pedaço de papel, mas depois de muita tinta, aquele que até então era um espaço vazio passa a ter vida. Então, a memória surge através de elementos sensoriais e emocionais, seja como um cheiro que nos transporta instantaneamente para aquele lugar especial, ou quem sabe aquela música que te faz lembrar daquele momento que te marcou muito, ou talvez aquele aroma de uma comida que você gosta muito. Lembrou? Pois é. Essas são algumas das sensações que a nossa memória desperta. Mas como exatamente essas memórias são construídas? Bom, as memórias são formadas a partir das nossas próprias experiências, que ficam registradas na nossa consciência. E olha só, no futuro, essas lembranças aparecem como memórias afetivas que podem carregar algum tipo de significado. E quando falamos das crianças, a importância da memória é ainda mais importante. Elas aprendem e observam o mundo ao seu redor de uma forma muito específica. Então, se você, pai, não ficar atento, você pode formar memórias no seu filho que provavelmente vão moldar o seu futuro, seja para o bem ou para o mal. Só depende de você e como você vai aplicar o que eu vou te ensinar. Mas não perde o foco e fica aqui comigo. Agora, olha que curioso. Na neurociência, vários estudos já trataram de questões da memória. E nas crianças não foi diferente. Mas para nossa conversa aqui hoje, eu vou compartilhar alguns insights bem legais
para te ajudar. Existe um estudo que comparou o cérebro de um bebê com 6 meses ao de uma criança de 6 anos, onde foi possível identificar um aumento exponencial nas sinapses, ou melhor dizendo, nas conexões cerebrais. Mas quando compararam as sinapses de um adolescente de 14 anos com uma de uma criança de 6 anos, eles verificaram que a quantidade de conexões desse adolescente era menor, pois algumas conexões foram perdidas através da chamada poda cerebral. Isso ocorre porque ao longo do desenvolvimento de uma criança, não precisamos mais de algumas ferramentas que utilizávamos no início do aprendizado. Mais ou menos como quando você ensina o seu filho a andar de bicicleta. No início, as rodinhas são muito importantes e depois elas perdem a sua função. Por isso, à medida em que mergulhamos nesse tema, a gente vai entendendo porque a primeira infância é o momento ideal para construir memórias que vão resistir ao tempo. Bom, à medida em que as crianças crescem, o cérebro passa por uma longa jornada, ou seja, essas sinapses, as conexões cerebrais, que sustentam o seu cérebro nos estágios iniciais e são ajustadas ao longo do caminho. Quando eles se tornam adolescentes, algumas dessas conexões são podadas. Isso é uma seleção natural que reflete o progresso de aprendizado de qualquer ser humano. E olha só, nos primeiros anos, o que a gente encontra são os períodos sensíveis, ou seja, o que a neurociência chama de janelas temporais de oportunidade ímpar. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Só vai anotando aí que no final vai fazer sentido, legal? Nesses períodos, que são os períodos sensíveis, a experiência ganha um papel de mestre, moldando os circuitos neurais de maneira única, como um arquiteto que constrói no detalhe cada espaço de um edifício. As experiências que são vividas ainda muito jovem instruem o cérebro de uma criança a processar informações de uma maneira adaptativa e profunda. O que ainda é mais fascinante é que esses momentos críticos não apenas afetam seu desenvolvimento, mas também deixam marcas muitas vezes de difícil correção, transformando o cérebro em algumas situações para sempre. Tá vendo como o seu papel ele é fundamental na construção de memórias significativas para o seu filho? Já na psicologia, a memória é classificada por tipos e cada um desses tipos desempenha um papel muito especial na vida da criança. 2 deles que são os mais importantes aqui para a conversa, que são memória declarativa e a memória não declarativa. Imagine por um momento que você está ensinando o seu filho a andar de bicicleta. Isso é um exemplo perfeito de memória não declarativa em ação. É aquela habilidade que eles desenvolvem através da prática e da repetição, quase que de forma inconsciente. Sabe aquela velha história? Quando você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece? Pois é, isso fica no seu subconsciente. À medida em que você guia seu filho nas primeiras pedaladas, ele está formando uma memória não declarativa, o que vai ajudar ele a dominar essa habilidade. Por outro lado, a memória declarativa, que é aquela consciente, ela envolve lembranças que são intencionais, como o nome de um amigo, objetos, ou quando você, por exemplo, conta histórias para o seu filho antes de dormir. Tudo isso está remetendo a ele a uma memória consciente. E falando em psicologia, eu preciso compartilhar com você algumas reflexões que me ajudaram muito a construir esse material. Daqui para frente eu vou te trazer muita referência de diferentes aprendizados que eu tive depois de devorar vários livros do Augusto Cury, um dos maiores psiquiatras da atualidade. Segundo Cury, a mente é um vasto território dividido em diferentes regiões, e uma parte crucial é a memória de uso contínuo, ou a chamada MOOC, para ficar mais fácil. Ela é como o nosso consciente, representa cerca de 2 a 3% da memória, mas desempenha um papel fundamental. A MOOC é onde é possível armazenar informações prontamente acessíveis, aquelas que são usadas para pensar, dialogar, debater, etc. Mas a memória vai além disso. Na verdade, a mente possui as chamadas janelas de memória, que são experiências com alta carga emocional, que são armazenadas na mente. Às vezes, essas janelas podem ser traumáticas, afetando profundamente o emocional de uma criança. Por exemplo, pensa comigo, imagina uma pessoa que tem claustrofobia, já ouviu falar? Pois é, quando ela entra no elevador, mesmo se sua vontade consciente diga a ela, olha, vai ficar tudo bem, se o gatilho da memória, um fenômeno inconsciente, abrir uma janela traumática relacionada ao medo de elevador, isso pode fechar o circuito da memória, desencadeando a claustrofobia. Em alguns casos,
a ansiedade ou o sofrimento podem ser tão avassaladores que bloqueiam a memória. Quando detonamos esse gatilho, que é o gatilho que eu posso falar que é um errado, a chamada janela killer, o segundo fenômeno se abre. Uma vez se abrindo, um terceiro fenômeno surge, a chamada âncora da memória. Ou seja, tudo isso para te dizer que essas memórias, se mal construídas, geram nas crianças fobias, ansiedades e medos. Veja, quando vemos crianças agindo de uma maneira aparentemente rebelde ou de uma forma agressiva, eles podem estar sobre essa chamada síndrome do circuito fechado da memória, que é isso que eu acabei de dizer. E como adultos, quando somos humilhados, rejeitados ou contrariados, a gente pode reagir de uma forma idêntica, como se fôssemos dominados por um instinto primitivo. Só que na verdade, essas memórias mal construídas em nosso subconsciente são exatamente isso que formam esses gatilhos. Normalmente, as experiências com alta carga emocional ficam disponíveis para serem lidas e geram milhares de novos pensamentos e emoções, retroalimentando esses eventos. Se não quebramos a corrente da síndrome do circuito fechado, em uma criança, por exemplo, talvez seja difícil editar sua mente depois. O que você precisa saber hoje é que a memória de uma criança não é a mesma coisa que a memória de um computador, que seja fácil ali de apagar. Num computador é muito simples, você vai lá e deleta. E na mente dessa criança? O cérebro dela é praticamente de difícil reparação, é quase que impossível você restabelecer o cérebro dessa criança e eliminar esses problemas. A gente não pode simplesmente deletar pessoas que nos machucam ou banir traumas da nossa história, mas como pais temos a preciosa oportunidade de construir ou eventualmente reeditar essas memórias, inserindo boas experiências na mente dessa criança. Bom, acho que você, pai, já deve ter entendido um pouco mais sobre como a memória funciona e o que precisa fazer, certo? Pois é, mas antes de irmos para a famigerada aplicação prática, eu quero também compartilhar com você algumas pesquisas científicas que mostram a relevância da primeira infância nesse processo da memória. De qualquer forma, eu quero apenas te avisar que pouca pesquisa foi realizada sobre as relações entre pais e filhos, mas uma coisa é certa: seu papel é crucial. Não basta apenas ser um provedor ou passar um tempo ali com seu filho. O verdadeiro impacto está diretamente nas conexões emocionais que são compartilhadas com ele. E aqui que está o segredo. Um pai envolvido, presente, carinhoso durante toda a primeira infância promove laços muito fortes e muitas vezes eternos, eternizados ou muitas vezes duradouros também. Mas suas ações e o seu comportamento são como modelos para os seus filhos, moldando não apenas a sua memória, mas também o seu comportamento. E falando em modelos, vamos entrar um pouco também na teoria do aprendizado social, criada pelo psicólogo canadense e professor da Universidade de Stanford, Albert Bandura. Bandura desenvolveu a teoria da aprendizagem social, que estuda o quanto os indivíduos causam efeitos uns nos outros na questão da aprendizagem, seja de forma negativa como positiva. Em outras palavras, Bandura mostrou que aprendemos muito a observar o outro, ou seja, isso inclui os pais, que são os primeiros modelos dessas crianças. Agora imagine o seguinte, imagine que você seja um modelo positivo, alguém que o seu filho pode se inspirar. Qualquer pai quer isso, não é? Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida disso. Ou seja, sua postura, o seu comportamento podem ser a base para essas memórias e tornar as memórias do seu filho muito mais eficientes para o futuro dele. Então, só para você ter uma ideia, em 2018 um estudo investigou o impacto do envolvimento paterno na qualidade de relacionamento pai-filho. E os resultados? Surpreendentes. O estudo mostrou que o envolvimento desde cedo desse pai durante a primeira infância está diretamente relacionado à qualidade do relacionamento pai-filho. Consequentemente, reflexo das memórias que são criadas. Mas não é só isso. O estudo verificou que a falta do envolvimento paterno pode afetar negativamente essa relação. Ou seja, pais ausentes podem gerar lacunas emocionais. Essas lacunas não geram memórias positivas, pois a ausência torna ainda mais difícil a criação de um modelo de comportamento nessa criança. Então, você entende que existe uma importância quando falamos de criação de memórias afetivas para essas crianças? Cada interação, cada riso, cada abraço é uma semente que você planta e só depende de você. Bom, acho que você já recebeu muita informação hoje e eu não tenho dúvida que você vai sair com vários aprendizados daqui. Mas para prosseguir,
eu quero compartilhar com você coisas que você pode fazer ainda hoje com o seu filho. Eu quero te deixar aqui 2 grandes ensinamentos. Vamos lá? 1. Construa memórias afetivas com intencionalidade. À medida em que você e o seu filho exploram o mundo juntos, aproveite diferentes formas de memória para isso. Enquanto ensina o seu filho a andar de bicicleta, você não apenas está ensinando uma nova habilidade, mas também está criando a memória não declarativa, lembra? Aquela que ele guarda no subconsciente. Pois é, então estimule esse tipo de lembrança de uma forma íntegra, que marque a criança para sempre. E quando vocês compartilham momentos especiais em família, como um passeio ao parque, use a memória declarativa, aquela que é consciente, mas super importante. Em qualquer situação, quero que você conte histórias, dê nome aos lugares para criar conexões emocionais. E lembre-se, o desenvolvimento emocional do seu filho está nas suas mãos. Segundo, seja o arquiteto cerebral do desenvolvimento do seu filho. Da mesma forma que um arquiteto constrói cada detalhe de um edifício, você, pai, tem a oportunidade de construir memórias afetivas e que sejam totalmente transformadoras na vida do seu filho. Pense com intencionalidade, seja um arquiteto e avalie que a sua importância ela é extremamente transformadora quando você se dedica verdadeiramente, ok? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar, salvar nos seus favoritos, mande para um amigo, para um familiar, para um pai, para um amigo seu que talvez faça toda a diferença. Daqui para frente vai ser basicamente assim que a gente vai conversar. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima, tá certo? Legal, tchau!